Olá pessoal, estamos indo para mais uma aula nessa reta final de semestre e é importante que a gente possa agora ir somando e associando os conceitos, mesmo porque os conceitos agora eles começam a se amarrar ao outro. Essa aula do dia 19 eu tenho como uma proposta discutirmos aí algumas questões abertas. No total estamos umas 14 questões que eu obtive através de uma pesquisa em concursos, em ENAD. Então, eu peguei aí umas 14 questões que vai de encontro àquilo que a gente tem estudado, né? Então eu quero discutir com vocês antes da prova do bimestre, que será provavelmente no dia 3 de dezembro, né? Que é aquela semana que abarca 30 de novembro a 4 de dezembro. Então essa prova provavelmente dia 3, que tudo parece indicar, vai por esse caminho. Nas aulas anteriores, entrando especificamente nas nossas aulas, na aula anterior eu discuti inclusão e exclusão da escola, que aliás foi muito importante a participação, e parece-me que a gente, quando lê, quando analisa alguns artigos, a gente observa que as nossas discussões sempre analisam para as considerações dos autores dos artigos, não com alguma alteração aqui de interpretação, mas em essência a gente observa que os nossos estudos eles são sempre canalizados para aquilo que os autores dos artigos manifestam. Por essa razão, creio que nós estamos caminhando, e aliás, de uma maneira bastante crítica, a gente tem procurado, ou pelo menos nas nossas aulas, tem procurado estimular os nossos alunos, caso vocês, a ter uma visão crítica, não meramente adquirir o conhecimento, adquirir e entender a teoria da questão da psicologia social comunitária, mas também fazer uma análise crítica de como atuar, por exemplo, quando convidado mediante uma equipe multiprofissional. E mesmo também para propor projetos, para propor algum tipo de ação. Eu creio que o psicólogo, como disse, alguns autores apontam, inclusive uma das autoras, diz o seguinte, acho que não lembro o nome agora, mas é Silvia Leite, alguma coisa assim, que ela diz o seguinte: a psicologia ela é social, independente de qual formação, independente de qual proposta venha de formação, ela é em essência social também, além de humana, ela é social também. E a partir daí a gente começa a identificar a questão da cidadania, da realidade social, a missão da escola, que é muito importante. Discutimos bastante essa questão da missão da escola, que não é só levar o conhecimento, mas é também preparar o indivíduo como cidadão, entender a realidade do cidadão através também do conhecimento. E abordamos também que a questão da exclusão social, e essa na escola, é quando o indivíduo ele é excluído da proposta de aquisição de conhecimento. Nesse caso, ele está sendo excluído também de obter o conhecimento, os saberes tão importantes para a vida, tanto individual quanto para a vida coletiva social. Diante disso, então, nós podemos pensar agora na questão das políticas, que vamos convergir agora para as políticas sociais, né, as políticas públicas da saúde. Nós sabemos aqui que o Brasil não é assim um país ou não detém uma política social realista. A gente sabe da questão do descaso, da falta de responsabilidade, e isso é a vistas grossas, não, a gente enxerga tudo que é de ruim no atendimento à saúde pública. Ora, são os hospitais que não têm infraestrutura suficiente, haja vista o que nós soubemos agora recentemente de um incêndio de hospital, parece que em Bom Sucesso, se eu não me engano, em que o problema do circuito que ocasionou o incêndio foi um circuito
elétrico lá, um descuido de alguém que não fez uma manutenção correta e a coisa degringolou. E aí um dos depoentes, quando fizeram um levantamento, disse que não havia manutenção há muito tempo, que aquilo já estava numa bagunça só. Imagino eu as gambiarras que deveria ter nesse hospital. E as consequências foi que muita gente que estava internada acabou, muita gente não, algumas pessoas, parece que 4 ou 5 pessoas, vieram a falecer porque estavam numa UTI, nessas emergências de saída, acabaram falecendo. Então a gente percebe que o descaso ele é muito sério. E aí vem aquela justificativa de que não tem verba, porque o governo não consegue investir. Espera um pouquinho. O dia que um país deixa de investir no seu indivíduo, no seu cidadão, eu não sei o que esse governo pretende, né? Seja na esfera da educação, seja na esfera da saúde, seja na esfera do saneamento básico, e aí eu penso em moradia. Se um governo não investe nessas áreas, o que esperar de uma sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa e mais respeito em relação ao cidadão? Não tem. Então, nós temos um governo muito ausente. E o contraponto aí que a gente pode questionar, por exemplo, é que somos uma economia, parece que agora a última informação é que nós saímos das 10 economias mais ricas, né, como eles dizem, acho que passamos das 10 por conta da pandemia, por conta de uma série de problemas, saímos. Então nós somos, pelo menos nós somos, temos uma economia próxima do bom, de um valor muito bom. E, em contrapartida, as condições que são oferecidas são das piores possíveis, né? Não é para população mais privilegiada, mais abastada, que tem lá seus recursos. Eu estou falando da grande maioria que depende muitas vezes do governo em vários sentidos, não? Eu vejo por aí o descaso. A pandemia, isso a gente já discutiu em aula, ela veio, e essa última aula nós falamos, ela tirou uma fotografia e mostrou exatamente todos os problemas existentes na nossa saúde pública. Os hospitais em péssimas condições, raras exceções de hospital, digamos, um pouquinho mais estruturado. Estou falando dos hospitais públicos. Os particulares, um sírio-libanês, um Albert, esses nunca vão ter problema, né? São hospitais de ponta, então não vão ter problema. A exceção é o Hospital das Clínicas, mas aí é uma outra história, é um outro assunto, a gente pode discutir mais futuramente. Eu digo dos hospitais de periferia mesmo, aqueles que ficam mais distantes, eles não têm infraestrutura, não têm condições. Uma das coisas, podemos chamar de positiva, mas não tanto, é a questão do atendimento do SUS, que a gente vai abordar também, que pelo menos nesse sentido parece-me ser mais eficaz, eles são mais rápidos e quando chega nos hospitais, se deu certo, aí o atendimento é até razoavelmente bom, mas ele está muito longe de ser uma condição mínima de atendimento. Então a gente percebe a dificuldade que é o atendimento. E não é nem por conta de formação de profissionais da área médica e da saúde. É infraestrutura, né? Tem médico que diz que não tem, de repente, material para sutura, material para higiene, enfim, né? Não tem material nenhum. O Rio de Janeiro é um caso muito flagrante. São Paulo a gente vê muito poucas reclamações, mas no Rio de Janeiro é flagrante, o pessoal fazendo denúncia a todo canto. Portanto, nós temos um sério problema do atendimento às populações carentes, e que não é coisa recente, né? A coisa já vem se acumulando ao longo de umas boas décadas aí, até porque há um abandono. E aqui eu não considero a questão ideológica de A ou B, não entro nessa seara porque não é momento. Mas independente de quem governa, se ideologia A ou ideologia B, o foco central, a proposta central, é o atendimento à população, independente se é o pessoal rico ou pobre. No meu modo de ver, o hospital é para todo mundo.
Se a gente olhar a Constituição lá, todos têm direito à saúde. Ponto final. Né? Só que lá está escrito. Porém, como dizem por aí, o papel aceita qualquer informação, qualquer lei, qualquer coisa do gênero. Saiu do papel, foi para a prática é completamente outra. Então nós temos muitas dificuldades em conseguir conciliar teoria e prática, ou seja, do discurso à prática. Cai nesse contexto de que existe um hospital, existe uma política de saúde pública, mas ao mesmo tempo ela não atende muitas vezes minimamente as condições. É bem verdade, a gente vai observar que em algumas áreas o Ministério da Saúde, enfim, os responsáveis, eles conseguem, de um lado, nos seus projetos sociais, de abastecer e de dar um bom atendimento, por exemplo, na questão das vacinas. Não? Então, eles têm um programa muito bom de vacinação e que está atendendo. Às vezes é muito mais uma questão de orientação popular. Né? Muita gente, às vezes, por falta de informação ou por não entender o que está acontecendo, está sendo proposto, foge ou não, procura não se vacinar. Por exemplo, a questão dessa proposta das vacinas aí, essa guerra política que a gente está vendo aí. Porque o governo federal não vai comprar vacina, porque a vacina X, a vacina Y é cara, porque a vacina X não foi aprovada. Ou seja, e quem está no meio desse caminho é a população mais carente, porque quem tem condições tranquilamente vai comprar vacina. Isso é mais que certo. Quem tem condições vai sim. Vamos ver o exemplo. Hoje, muita gente poderia fazer o teste da vacina, né? Esses testes para detectar se a pessoa tem sintomas ou se adquiriu a Covid. Uma boa quantidade, gente, não tinha condições não, né? Agora, quem tinha condições, foi lá, pagou o exame, fez e está resolvido o problema. Quem tem convênio médico também, creio, conseguiu alguma coisa, mas tem que justificar bastante. Ou seja, era preciso uma política que atendesse e qualquer pandemia, qualquer situação desse tipo o próprio sistema iria absorver e dar o devido atendimento. Né? Mas nós temos também uma população, eu vou usar o termo forte aqui, muito ignorante nesse sentido. Né? Ou seja, se surge uma informação, todo mundo vai bandear para aquela informação e aí acredita. E hoje em dia as notícias falsas estão rodando muito violentamente. Né? Até por conta de controle e vai por aí afora. Então nós temos um sério problema de epidemia, não só da Covid, mas uma epidemia, eu vou usar um termo normalmente pesado, uma epidemia que não tem vacina, que é a epidemia da ignorância. E em todas as instâncias, ok? Nós temos essa epidemia que não permite que a pessoa compreenda a realidade, interprete e possa dar uma resposta para essa realidade. Caímos exatamente na questão das políticas de saúde pública e educação. Falamos da infraestrutura que está bem comprometida, mesmo porque nós temos profissionais muito qualificados, mas que infelizmente, às vezes, são desestimulados, são profissionais que às vezes quer se empenhar, quer fazer, mas como não vê resultado, fica meio que, vou fazer o que dá, comentários do tipo, eu não quero mais trabalhar, não tenho motivação. Se eu não der condições, evidentemente não haverá um resultado positivo em termos de atendimento às populações menos carentes, por mais interesse, por mais motivação que esses profissionais tenham. Aqueles verdadeiros profissionais também que eu estou dizendo, né? Tem muito profissional que vai para trabalhar meio que empurrado. Se não tiver recurso, melhor ainda, eu sento e fico na minha. Houveram aí algumas denúncias, inclusive com imagem, de médico que sequer olhava para a cara do paciente que vinha lá fazer uma queixa ou uma solicitação de atendimento, sequer olhava, ele já vai, que você tem isso, já receitava o remédio e despachava. Quer dizer, é o tipo do profissional, aí sim, é o tipo de profissional que deveria ser visto e simplesmente tirado do circuito e dizer, você não quer trabalhar? Fica na tua casa, acabou, não se trabalha mais, nós não contamos com você. Temos péssimos profissionais, sim, temos. E isso
podemos dizer que vai de encontro à questão das políticas públicas, ou seja, como esse cara entrou lá. E aí nós entramos na outra seara, quem é amigo do rei tem prestígio, quem não é amigo do rei está perdido. Outro dado que a gente discutiu, e foi muito profícuo na época, foi ações coletivas e preventivas, né? O que é isso? O Brasil não trabalha preventivamente, raramente a gente vê a nossa realidade da saúde pública trabalhando preventivamente, exceção a vacina, mas é assim, né? A vacina, olha, surgiu lá, vamos correr atrás e vamos vacinar o povo. Então, é uma forma preventiva, assim, não espera chegar. Com exceção aí a vacina, alguma outra ação mais emergencial, não se faz um trabalho preventivo de médio e longo prazo, não se faz não. Tá? Então, infelizmente, o que se espera é acontecer para aí sim, vamos ver, deixa acontecer para ver o que nós vamos fazer. É uma política completamente errada, né? E a crítica é exatamente aí, ó. Qualidade na alimentação é um outro dado. Então, veja bem, eu particularmente vejo que o problema da alimentação no nosso Brasil é muito ruim. Péssima. A alimentação dos nossos jovens é muito péssima. Aqueles que têm condições são fãs de hambúrguer, são fãs de batata frita, são fãs de refrigerantes, digamos, de péssima qualidade, ruins, diga-se de passagem, mas estão aí. Então eles engordam, eles incham e muito cedo estão obesos. Então nós vamos ver que temos um problema muito sério lá adiante. Né? Nós temos jovens que já estão obesos, né? Sem falar do problema do alcoolismo. Na higiene, nós sabemos que o brasileiro ele também não tem uma orientação, então a escola deveria trabalhar essa questão da higiene também. Nós temos jovens, hoje melhorou um pouco, mas nós temos jovens com muita dificuldade da higiene bucal, da higiene de uma geral de si mesmo. Então, é preciso que a escola resolva também isso através de uma orientação no contexto da higiene pessoal. Principalmente as meninas, né? Principalmente as meninas que entram numa fase da menstruação, uma fase em que elas precisam ter uma postura de uma orientação quanto aos anticonceptivos, né? Por conta da sexualidade precoce, que já está acontecendo muito cedo. Então, é todo um processo de orientação e a escola tem esse papel, essa missão. E a questão de moradia, a gente já falou abertamente, já conversamos, já expusemos a situação. É uma situação muito delicada. Tá? E aí nós entramos numa outra situação, o custo de vida na alimentação, né? O quanto sai bem caro nós fazer um trabalho preventivo. Ninguém proíbe alguém de querer comer o seu hambúrguer, todo direito. Mas é preciso haver uma orientação alimentar, porque depois que engorda, sai correndo nas filas para fazer a avaliação, a redução de estômago, né? A famosa cirurgia bariátrica, sai atrás de nutricionista, sai quem pode, né? Para poder resolver o problema. E aqueles que não têm condições, que nós temos, sim, crianças de periferia, meninada, que se alimenta mal, e quando tem um alimento, ou seja, não tem um alimento, então come aquilo que aparece, é uma péssima alimentação, e quem vai atender não se sabe. Então nós podemos observar também a carência de uma política de alimentação mais adequada. Na aula anterior nós falamos da merenda escolar. Tem criança, por exemplo, que vai na escola lá na periferia, meramente para comer. Mas ela que ela sai de casa, ela sai sem nada no estômago, às vezes com um cafezinho preto e olhe lá. Né? Isso vai muito mais à disposição para comer. E aí sim ela talvez possa adquirir um pouco mais de atenção na aula. Mas até aí a merenda, enfim, ela é levada lá para as 10, 10 e meia da manhã. E o antes? O aluno aprendeu? Não, o aluno está cansado, desgastado, ele não tem fraqueza. Então nós temos problemas seríssimos de alimentação que tem que ser estudado, feito um trabalho que nós precisamos nos preocupar com as gerações que vêm. É a formação do indivíduo. Então, se o indivíduo ele não tem uma sustentação corpórea adequada,
nós vamos ter sérios problemas no futuro, né? Pessoas desnutridas geram problema sério de formação. Isso vocês vão entender muito em breve. Então, qualidade de alimentação, higiene e questão de moradia já discutimos bastante. E isso tudo reflete na estratificação social e o atendimento à saúde. É o que a gente vem discutindo o tempo todo. Hospitais públicos e custos e qualidade do atendimento. É muito ruim, com raras exceções, repito. Hospitais particulares e o atendimento é muito melhor, mas para quem tem condições. E a relação aos convênios médicos, ou seja, o que é isso? Quem tem um convênio médico está um pouco melhor assistido. Mas são poucos que têm convênio. Hoje o convênio também, bons convênios, ninguém aguenta pagar, não é? É muito caro. Então a grande maioria não tem convênio médico, fica mais à mercê do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E isso é ruim? É muito ruim, porque vai cair em hospitais que não dão as condições mínimas necessárias. Ok? Então isso tudo reflete o papel e a missão da escola também, como do Estado, para dar o mínimo de atendimento e até a orientação do que deve acontecer, né? E colocar à disposição todas as condições para que as pessoas possam ser bem assistidas, tanto na rede hospitalar, na escola, e quando for procurar uma orientação, que os órgãos públicos possam orientar, tenham o conhecimento mínimo necessário, e principalmente nós que somos da área da saúde e também social, como foi dito, temos que também propor ações não só corretivas, não vamos ali para, olha, fizemos diagnóstico, tem que fazer isso. Ok, então isso tem que ser feito. Também temos que agir de maneira profilática, ou seja, preventiva. Vamos fazer dessa forma que lá na frente vai acontecer. E aí sim, todo um trabalho de linguagem, todo um trabalho de orientação com linguagem que o indivíduo da periferia entenda. Não adianta levar uma linguagem, um discurso muito erudito, muito, digamos, elevado, com pessoas que têm muito pouco grau de conhecimento. Então é preciso falar a linguagem deles, que eu vou, me lembrando, eu vou abordar nessa questão. Ok, gente? Então, repito, só para reforçar, nós temos as provas aí chegando. Vou orientá-los, claro, né? Até lá eu vou orientá-los. E no dia da prova, como nós vamos ter uma pré-aula antes, tragam as dúvidas, tragam as questões para discutir e aí sim vamos fazer a prova. Ok, gente? Até lá, um grande abraço para vocês e quinta nos falamos. Forte abraço!